Saúdo a igreja com a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria convidá-las especialmente para que nós abríssemos as nossas Bíblias hoje no livro profético de Isaías, capítulo 26. E nós vamos ler deste capítulo apenas 2 versículos. Versículo 3 e o versículo 12. Isaías 26, versículos 3 e 12. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Versículo 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações de uma maneira especial hoje, em nome de Jesus. Oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Aí eu sempre nas quintas-feiras peço licença ao pastor para me dirigir às irmãs, porque o grupo é formado especialmente por irmãs amadas em Cristo. Minhas irmãs, eu queria que nós meditássemos um pouco nesse texto que nós acabamos de ler. Na verdade, o texto é um pouco maior, ele vai do versículo 1 até o versículo 21, e é um cântico de confiança, né, na proteção divina sobre nós. E aqui acolá no livro profético de Isaías, que é chamado de Pequena Bíblia, porque ele tem 66 capítulos, e aqui acolá nós encontramos cânticos do profeta, louvando a misericórdia de Deus, louvando a graça de Deus, louvando, no caso aqui, ele louvando o Senhor pela confiança na proteção divina. E aqui ele invoca e convoca o descanso, ao descanso, aqueles que confiam em Deus verdadeiramente. Aí você pode dizer, olha, mas eu confio em Deus. Eu também confio. Mas parece que nos falta, e eu sempre me incluo, porque ontem no culto de ontem nós falávamos que a vida, ela não é indolor. Nós passamos por vales, nós passamos por desertos, nós passamos por notícias que nos pegam de surpresa, que nos deixam atordoados. E como não se inquietar, como não se desesperar diante dessas coisas? Então eu queria que juntos, ou juntas, nós pudéssemos passear por esse texto e por mais alguns, para que nós entendêssemos aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar a cada um de nós. Mas eu queria começar com um exemplo simples. Vamos supor que eu tenha algo ou alguém precioso, preciosa, e eu diga assim a uma de vocês, que são pessoas da minha confiança, são pessoas as quais eu devoto um carinho muito grande, eu tenho certeza que devotam também um carinho por mim, e eu tenho certeza que quando eu entrego algo a vocês, se eu pudesse dizer a Ruth, por exemplo, a Ninfa ou a Mariana, qualquer uma de vocês, eu chegasse e dissesse assim, olha, essa Bíblia ela é muito preciosa para mim, porque é uma Bíblia muito marcada, é uma Bíblia onde eu tive momentos especiais com o Senhor através deste exemplar da Bíblia, e ele para mim é precioso. Mas eu estou fazendo uma viagem longa, eu não tenho onde armazenar, isso não seria possível porque eu carregaria ela de todo jeito. Mas é só um exemplo. Mas eu quero entregar essa minha Bíblia a Ruth. Então, Ruth, por favor, guarda essa Bíblia para mim, porque eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço de Ruth, pela confiança que eu tenho na irmã Ruth,
que ela vai me devolver essa Bíblia intacta, ela não vai arrancar nenhuma folha, que eu tenho certeza que ela não vai fazer isso. E quando chegar, eu vou me reencontrar com a minha Bíblia e vou me regozijar na gratidão pelo cuidado que Ruth teve com aquilo que é tão precioso para mim. Mas aí eu vou sair do campo das coisas sólidas, assim, vamos dizer, um livro. Mas eu pego o meu neto Davi, pequenininho, dependente, ele não come sozinho, ele está aprendendo tantas coisas. Aí eu chego para uma de vocês e eu digo, olha, toma conta de Davi para mim, porque eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir ao médico, alguma coisa dessa. E eu tenho certeza que qualquer uma de vocês poderia cuidar dele até eu chegar. E eu sairia daqui sem desespero, sem agonia, sem me preocupar, não ia perder a noite de sono, porque eu deixei Davi com uma de vocês. Aí eu pergunto, por que então que quando nós entregamos algo a Deus, nós seguramos uma beirada? Não, eu pergunto isso, mais uma vez eu quero ratificar, eu me incluo nisso. Nós oramos, fazemos loucas orações, mesmo aquelas orações que as pessoas outras não podem ouvir, porque às vezes a gente faz malcriações, né, Ruth? Diante do Senhor, diz, papai do céu, eu não estou aguentando isso, venha cá, me socorro, o Senhor não está ouvindo não, a agonia que eu estou passando, venha cá, eu estou lhe entregando isso. Quando a gente sai dali, a gente pega de volta. Então é exatamente isso que eu queria meditar junto com vocês hoje à tarde. E essa reflexão eu considero ela oportuna, especialmente em dias que nós todas temos enfrentado muitas lutas intensas, inimigos que se agigantam, situações que fogem ao nosso controle, pessoas com as quais nós não temos nenhum relacionamento e tal, e que se levantam de repente para demandar nossa paz. Por que nos inquietamos tanto e nos abatemos ao ponto de perder o sono, a saúde e a paz? Sim, porque é isso que tem acontecido com cada um de nós. Agora mesmo nós estávamos conversando ali atrás, as nossas sacolas de remédio estão aumentando. E isso é desesperador. E o pior, nós compramos um remédio para determinada coisa, nós adoecemos de outra porque tem efeito colateral, tem interação medicamentosa e a gente acaba morrendo da cura. E por que nós não confiamos em Deus? Por que nós não descansamos nele? Nós não oramos, nós não colocamos ele diante das coisas que tem nos afligido? O que é que tem boicotado a nossa paz? Então, é da tentativa de encontrarmos juntas respostas no texto que nós lemos, ou pelo menos pistas no texto que possam nos levar a algumas respostas. E o texto lido, ele aponta para pistas que podem nos dar respostas a essas perguntas. A primeira coisa que nós encontramos aqui, está no versículo 3, só os que estão firmados em Deus experimentam a paz. Aí você pode dizer assim, mas eu estou firmada em Deus, eu também estou, mas parece que o pé não está muito seguro não, porque nós nos desesperamos, nos abatemos, nos angustiamos com muita facilidade. A palavra traduzida aqui como propósito tem um significado de mente. Preste atenção a isso aqui. E para que estejamos firmados e bem fundamentados, o alicerce precisa ser sólido. Então a gente, quando anda um pouquinho mais e chega no versículo 4, o profeta diz assim: confiem para sempre no Senhor, versão da NVI, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. E por que eu confio em Ruth? Por que eu confio em Ana? Por que eu confio em Ninfa? E não confio no Senhor, que é uma rocha eterna para sempre. E nós somos chamados a crer sem ver. O mundo diz assim, eu quero ver para crer. O crente diz, eu quero crer para ver. É o crer que
que traz à existência aquilo que não existe. E quando trago essa palavra, quero repetir outra vez, ela já me cortou primeiro. A lapada foi grande. Então, minhas amadas, o que nos remete a outra pergunta: estamos verdadeiramente firmados na rocha eterna que é Cristo, ao ponto de não nos deixar abalar? Vou dar a resposta agora. A resposta é um sonoro: claro que não. Não gostaram, não foi dessa parte. As nossas emoções, porque vocês lembram que eu disse que a palavra propósito, dentro desse contexto, ela é traduzida, aqui ela é mal traduzida, mas ela tem um significado primeiro de mente. A mente está firme, uma mente firme, firme no Senhor. Então, quando a gente anda um pouquinho mais, nós descobrimos que nós somos distraídos e assombrados pelas circunstâncias. A nossa mente, as nossas emoções, elas nos traem o tempo inteiro. Parece a fé de Chicó. Quem assistiu o Alto da Compadecida? Eu fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Então a gente tem fé, a gente não tem fé, a gente tem fé, a gente não tem fé. É desse jeito. Por quê? Porque as nossas emoções, elas nos traem. E é aí que o adversário alcança vantagem sobre nós. A paz se manifesta por causa da confiança em quem entregamos os nossos cuidados. O salmista, no Salmo 25, versículo 2, ele diz assim: em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. O salmista, no Salmo 55, 22, ele diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Então a palavra, como eu disse, ela é reflexiva, é uma palavra onde nós precisamos parar e dizer: Senhor, sonda meu coração. Onde é que está essa coisa que está minando? Onde é que tem vazamento na minha confiança, no meu depósito da confiança, no meu depósito espiritual? Aonde é que há um vazamento? Então vem cá, Senhor, e vem trazendo aquela solda santa, para que a minha confiança não se esvaia, para que a minha fé não se perca e que o teu nome ele seja poderosamente glorificado. Amém? Então vejam só, segunda coisa que nós descobrimos aqui é que precisamos reconhecer que de nós mesmos não conseguiremos alcançar essa paz apesar das circunstâncias. Recorramos àquele que faz todas as nossas obras por nós. Tem solução. E nós precisamos fazer aquela oração daquele pai, daquele rapaz que estava terrivelmente endemoniado, e o demônio vinha, jogava o rapaz no fogo e ele se revolvia e tal, e os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio, e Jesus vem e ministra, aquele demônio sai, mas o pai do menino, me parece que é a mesma história, e ele diz assim: ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos entender isso? Ou seja, havia uma fé tão pequenininha que eu acho que chegava a ser menor do que um grão de mostarda. Ele sabia que só Jesus poderia resolver aquela questão. E ele confessa isso, e ele confessa publicamente. Ajuda-me, Senhor. Então, é preciso, eu ouvi uma história muito interessante na terça-feira, a irmãzinha estava me dizendo que a mãe dela perguntava: como é que a senhora está? Ela dizia: estou pendurada na graça. Porque eu tinha dito a ela que é preciso que a gente aprenda a viver penduradas nas promessas de Deus. Que essas promessas, elas ganhem vida, elas gerem vida no nosso coração, que nós possamos memorizá-las, que nós possamos meditar nelas, andando pelo caminho, sentado em nossa casa, fazendo nossas atividades e chamando à existência aquilo que não existe. Versículo 12 diz: Senhor, Tu
estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Essa é a versão da NVI. A minha versão aqui diz: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Deus já está fazendo. Amém. Tem uma demanda? Tem uma dificuldade? Tem um problema? Vamos aprender juntas a entregar e descansar em Deus. E quando uma de nós estiver desencorajada, que a outra possa dizer assim: olha, porque tem dias assim, tem dia que a gente está lá na lona, naquela situação que só a graça de Jesus. Mas aí vem outra pessoa, vem outra irmã que está na mesma situação e diz: olha, irmã, levanta a cabeça, vamos orar, crê que o Senhor está vindo com a resposta, não desanime. É preciso que a gente possa praticar esse encorajamento umas às outras. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele diz o seguinte, versículos 4, aliás, capítulo 4, versículos 6 e 7 é um texto bem conhecido. Ele ratifica esta verdade e nos dá mais uma pista para a resposta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós vamos voltar um pouquinho mais no tempo e ler aquilo que está escrito aqui. Então, apresentar nossos pedidos a Deus com ações de graças pressupõe uma certeza do agir de Deus. Ouviram isso? Quando nós apresentarmos nossas petições diante de Deus, façamos isso com ações de graças. Senhor, eu estou entregando e já estou agradecendo por aquilo que tu estás fazendo. Eu já estou dizendo amém para aquilo que o Senhor está preparando nesta situação, em nome de Jesus. E ao agradecer por algo que ainda nem foi recebido, faz que a nossa mente comece a se acostumar com a ideia. Vocês lembram no início? Propósito é mente firme. Porque a fé é uma certeza de coisas que se esperam, e é um firme fundamento de fatos que, se não veem, ainda não são vistos, mas é um fato. E fato significa algo concreto, algo real. E se não existe no mundo físico, como é que é um fato? Porque já existe espiritualmente. Então nós precisamos aprender a fazer esse exercício de fé. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 8, diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Amém? Palavra do Senhor, promessa de Deus. Salmo 18, versículo 2 é um salmo de vitória, é um salmo de guerra, mas é um salmo de vitória. O salmista diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Olha só, que coisa linda. A minha torre alta. O Senhor é a minha torre alta. Salmo 40 diz o seguinte: ele me tirou de um poço de destruição, versículo 2, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Amém? Então não adianta você confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem, que bota a sua expectativa num ser humano igual a você, alguém que não tem feito do mesmo material que você. Muitas vezes a gente diz: mas se fulano estivesse aqui, se ciclano estivesse acolá, se eu pudesse contar com a ajuda de fulano. Conta com a ajuda de Deus. Busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 7,24, Jesus
Traz mais luz à questão. Ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que nós podemos tirar desse texto? Primeira coisa, não estamos tão firmados assim em Deus como julgamos que estamos. Precisamos buscar viver essa confiança plena no Deus que tudo pode e que tem o controle soberano de todas as coisas. Ele tem o controle soberano. O controle é de Deus, não é seu. Muitas vezes nós oramos por uma situação, dizemos: Senhor, faça assim, faça assado, eu precisava que o Senhor resolvesse isso para mim. Aí vem uma coisa de uma maneira completamente diferente daquilo que você imaginou e que você queria. Foi a vontade de Deus. Glorifique o Senhor. E se Ele lhe deu daquela forma, Ele vai capacitar você para enfrentar aquela situação e seguir em frente, glorificando o nome dEle. Amém? Nada, absolutamente nada está fora desse controle soberano. Segunda coisa, busquemos do Senhor essa paz que excede todo o entendimento. Diga: Senhor, eu quero mais fé para ter mais paz. Eu quero ter mais fé para confiar mais. Que o Senhor possa realizar essa obra em mim. E eu quero experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Ele é a fonte. Que o nosso alicerce seja a rocha eterna, que é o Cristo de Deus. Que o Senhor Ele possa trazer mais luz ao seu coração com relação a essa palavra. Que essa palavra continue reverberando no seu coração. À medida que você anda, à medida que você saia daqui com o propósito de: Senhor, me ajuda a confiar mais, para que eu possa experimentar essa paz além de todo o entendimento. Em nome de Jesus. Vamos orar mais pelas outras.